Imagine reservar um quarto de hotel para curtir suas férias e descobrir que ele já foi palco de eventos sombrios e inexplicáveis. No vídeo de hoje, vamos conhecer hotéis e casas que escondem histórias assustadoras, lugares que já foram cenário de crimes, assombrações e eventos que ninguém consegue explicar. Se você tem coragem, vem com a gente nessa viagem aterrorizante. Bem-vindo ao Todos Rolés. Aqui, você encontra tudo sobre os lugares mais fascinantes e as curiosidades mais surpreendentes do mundo. A história sombria do Cecil Hotel. Agora, imagine que você faz uma reserva de hotel para descansar, mas ao chegar, descobre que ele tem um histórico sombrio, repleto de mistérios não resolvidos e acontecimentos perturbadores. Esse é o caso do Cecil Hotel, um dos hotéis mais macabros dos Estados Unidos. Assassinos, desaparecimentos inexplicáveis e eventos sobrenaturais cercam a história desse lugar. Vem com a gente descobrir tudo sobre o hotel mais sinistro de Los Angeles. O Cecil Hotel foi inaugurado em 1927, durante uma época de prosperidade em Los Angeles. Ele foi construído para ser um hotel luxuoso, com uma bela arquitetura e um ambiente sofisticado para viajantes e empresários. Mas tudo mudou quando a Grande Depressão atingiu os Estados Unidos. O bairro onde o hotel ficava começou a se deteriorar. Com o tempo, o Cecil passou de um hotel elegante para um local decadente, frequentado por criminosos, traficantes e moradores de rua. A reputação sombria do Cecil começou a se formar quando os primeiros relatos de suicídio surgiram. Vários hóspedes tiraram suas próprias vidas dentro do hotel, e, com o tempo, o local ficou conhecido como um ponto de tragédias inexplicáveis. Mas o que realmente fez o hotel entrar para a lista dos lugares mais assustadores do mundo foram os casos macabros que desafiam qualquer explicação lógica. O caso Elisa Lam, o mistério que assombra até hoje. Se existe um mistério que fez o Cecil Hotel ganhar fama mundial, esse caso é o de Elisa Lam. Em 2013, a jovem canadense Elisa Lam se hospedou no hotel durante uma viagem solo para Los Angeles. Mas, poucos dias depois, ela desapareceu sem deixar rastros. A polícia investigou o caso e, ao verificar as câmeras de segurança, encontrou algo perturbador. No vídeo, Elisa aparece dentro de um elevador, agindo de maneira estranha. Ela aperta vários botões, esconde-se no canto do elevador como se estivesse fugindo de algo, faz gestos com as mãos como se estivesse conversando com alguém invisível e, no fim, simplesmente desaparece do vídeo. Por semanas, ninguém sabia o que tinha acontecido com Elisa, até que seu corpo foi encontrado dentro da caixa d'água do hotel. O mais assustador? Para chegar até lá, ela teria que passar por várias portas trancadas, subir uma escada difícil e abrir uma tampa pesada, algo quase impossível de fazer sozinha. Muitos acreditam que Elisa foi vítima de algo sobrenatural, enquanto outros tentam explicar o caso com teorias de conspiração. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela noite. O Hotel dos Assassinos em Série. O Cecil Hotel também foi lar de criminosos famosos. Um dos mais conhecidos foi Richard Ramirez, mais conhecido como o Perseguidor Noturno, um dos serial killers mais aterrorizantes dos Estados Unidos. Ele se hospedou no Cecil durante seus crimes na década de 1980 e, segundo relatos, chegava ao hotel coberto de sangue sem que ninguém fizesse nada. Outro assassino notório que passou pelo hotel foi Jack Unterweger, um escritor austríaco que também levava vítimas para seus quartos. Com esse histórico, o Cecil Hotel ganhou a fama de ser um imã para o mal. Há quem diga que o hotel está amaldiçoado, atraindo pessoas que cometem atos violentos e tragédias sem explicação. O Cecil Hotel fechou suas portas por um tempo, mas recentemente passou por reformas e tentou reabrir com uma nova identidade. Porém, a energia sombria do local permanece, e os mistérios do passado nunca foram esquecidos. O Stanley Hotel, o hotel que inspirou o Iluminado. Imagine se hospedar em um hotel tão aterrorizante que inspirou um dos filmes de terror mais icônicos da história, O Iluminado, de Stephen King. Esse lugar realmente existe e se chama Stanley Hotel, localizado em Estes Park, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Ele pode parecer um hotel luxuoso e charmoso por fora, mas seus corredores guardam segredos e fenômenos paranormais que fazem até os mais corajosos hesitarem antes de reservar um quarto. A história do Stanley Hotel. O hotel foi inaugurado em 1909 pelo milionário Freelon Oscar Stanley, que buscava um refúgio nas montanhas para tratar sua tuberculose. No entanto, desde os primeiros anos, o Stanley Hotel começou a acumular relatos de eventos inexplicáveis. Hóspedes e funcionários alegavam ouvir sons estranhos nos corredores, portas que batiam sozinhas e, o mais bizarro, a presença de figuras fantasmagóricas caminhando pelo hotel. Mas o que realmente transformou esse lugar em um dos mais assustadores do mundo foi uma visita inesperada em 1974.
Stephen King, o quarto 217. A inspiração para o Iluminado. O autor Stephen King e sua esposa resolveram se hospedar no Stanley Hotel para uma curta estadia. Como era fim de temporada, o hotel estava praticamente vazio, criando um cenário isolado e silencioso. Eles ficaram no quarto 217, um dos mais famosos do hotel, e foi ali que algo estranho aconteceu. Naquela noite, King teve um pesadelo aterrorizante. Ele sonhou que seu filho estava correndo pelos corredores do hotel, gritando desesperado, enquanto uma entidade maligna tentava pegá-lo. Ele acordou, levantou-se da cama, acendeu um cigarro e começou a imaginar a história que daria origem ao Iluminado. No dia seguinte, ele já tinha todo o enredo na cabeça. Fantasmas e relatos paranormais. O Stanley Hotel tem uma longa lista de aparições sobrenaturais, e muitos visitantes relatam experiências que vão desde ruídos inexplicáveis até encontros diretos com espíritos. Os funcionários dizem que até hoje o próprio fundador, Freelon Oscar Stanley, pode ser visto vagando pelos corredores. Sua esposa, Flora Stanley, também aparece em alguns relatos. Dizem que ela ainda toca piano no salão, mesmo depois de mais de um século de sua morte. Outro ponto assustador é o quarto 217, o mesmo onde Stephen King ficou. Segundo as lendas locais, uma antiga camareira chamada Elizabeth Wilson morreu nesse quarto após uma explosão de gás. Desde então, hóspedes relatam que sentem uma presença no quarto, luzes piscando e objetos se movendo. Alguns até acordam com as cobertas sendo puxadas ou sentem um peso na cama, como se alguém estivesse sentado ao lado deles. E não para por aí. O salão de baile do hotel é conhecido por ter manifestações frequentes. Visitantes dizem ouvir música tocando sozinha, passos ecoando no piso vazio e até risadas fantasmagóricas. Há relatos de hóspedes que viram figuras vestidas com roupas de época, como se o hotel ainda estivesse cheio de visitantes do século passado. Turismo paranormal. Você pode se hospedar. Se você gosta de mistérios e tem coragem, pode se hospedar no Stanley Hotel. Ele oferece tour fantasma, onde os guias contam todas as histórias assustadoras do local. Além disso, você pode escolher passar uma noite no quarto 217, caso queira testar sua coragem. Hotel Del Salto. O Hotel Assombrado da Colômbia. Imagine um hotel construído à beira de um penhasco, cercado por neblina e com um histórico repleto de tragédias inexplicáveis. Esse é o Hotel Del Salto, um dos lugares mais assustadores da Colômbia, um ponto turístico marcado por lendas, desaparecimentos e aparições fantasmagóricas. Hoje vamos mergulhar na história sombria desse hotel e entender por que ele é considerado um dos lugares mais assombrados da América do Sul. A história do Hotel Del Salto. O Hotel Del Salto foi inaugurado em 1928 como um luxuoso refúgio para turistas ricos que visitavam a famosa cascata de Tequendama, uma das paisagens mais impressionantes da Colômbia. O prédio de arquitetura francesa foi projetado para oferecer uma vista panorâmica incrível das quedas d'água de mais de 150 metros de altura. Durante décadas, ele recebeu viajantes, políticos e artistas que buscavam um retiro sofisticado em meio à natureza. Mas algo sinistro parecia rondar o local desde o início. As primeiras tragédias e o declínio do hotel. Apesar do luxo e do visual deslumbrante, o Hotel Del Salto começou a ser associado a eventos trágicos e inexplicáveis. Por estar localizado à beira do penhasco, o local se tornou um ponto frequente de suicídios, especialmente entre os anos 50 e 60. Muitas pessoas, por razões desconhecidas, se jogavam da beira do hotel rumo ao vazio, criando uma aura sombria ao redor do lugar. Com o passar dos anos, a estrutura do hotel começou a se deteriorar. Além disso, a poluição do rio Bogotá, que alimenta a cascata, fez com que a beleza natural do local fosse perdendo seu brilho. Com menos turistas e uma reputação cada vez mais sombria, o hotel fechou as portas definitivamente nos anos 90, abandonado ao tempo e às lendas que só cresceram desde então. O renascimento como museu, mas algo ainda está lá? Por anos, o Hotel Del Salto ficou completamente abandonado, tornando-se um ponto de exploração urbana e histórias de terror. Muitos aventureiros e caçadores de fantasmas relataram estranhas aparições nos corredores escuros do hotel, barulhos de passos em quartos vazios e até vozes sussurrando seus nomes no meio da noite. Em 2013, o local foi restaurado e reaberto como um museu de biodiversidade e cultura andina. A ideia era transformar o espaço em algo educativo e afastar sua fama de assombrado. Mas os relatos assustadores não cessaram. Funcionários dizem ouvir portas se abrindo sozinhas, sentir mudanças bruscas de temperatura e, o mais assustador, ver figuras humanas se materializando nos corredores. As lendas e mistérios do Hotel Del Salto. As lendas sobre o Hotel Del Salto são muitas, mas algumas se destacam.
Uma das histórias mais famosas diz que os espíritos daqueles que tiraram a própria vida ali nunca foram embora. Muitos turistas alegam sentir um peso no ambiente, como se fossem observados o tempo todo. Outra lenda fala de um caminhante fantasma, um homem de terno escuro que aparece vagando perto da borda do penhasco e desaparece no ar. Há relatos de visitantes que afirmam ver figuras olhando pelas janelas do hotel durante a noite, mesmo quando o prédio estava completamente fechado. E tem também a história de que o hotel foi construído sobre um antigo território indígena muisca, uma civilização que habitava a região antes da chegada dos espanhóis. Segundo essa lenda, os nativos acreditavam que a cascata era um portal para o além, um local sagrado onde os espíritos se conectavam com outra dimensão. Isso explicaria a grande quantidade de fenômenos inexplicáveis que acontecem até hoje. Você teria coragem de visitar o Hotel Del Salto? Mesmo reaberto como museu, o Hotel Del Salto continua cercado de mistérios. Alguns turistas afirmam que, ao tirar fotos, aparecem sombras estranhas e rostos que não estavam ali. Outros dizem sentir um frio intenso ao se aproximar das áreas mais antigas do prédio. E há aqueles que garantem que ouviram sussurros e risadas inexplicáveis dentro dos corredores. Mas agora eu quero saber de você. Você teria coragem de visitar esse lugar? Acredita que os espíritos ainda vagam pelo antigo hotel? Já marca sua próxima viagem para conhecer esse lugar imperdível. An-Sin Han-In, a casa mais assombrada do Reino Unido. Imagine entrar em uma casa que já tem quase 900 anos de história, repleta de rituais macabros, sacrifícios e relatos de assombrações. Hoje, vamos nos aprofundar no An-Sin Han-In, um dos locais mais assustadores e misteriosos da Inglaterra. Se você tem coragem, vem com a gente. A origem sombria do An-Sin Han-In. Construído em 1145, o An-Sin Han-In, localizado em Gloucestershire, na Inglaterra, é considerado um dos edifícios mais assombrados do mundo. A casa foi erguida em um terreno que, segundo especialistas, já servia como local de rituais pagãos antes mesmo da construção. Durante escavações, foram encontradas dagas antigas e restos humanos, indicando que sacrifícios podem ter sido feitos no passado. Além disso, dizem que a casa foi construída sobre um cruzamento de linhas-lei, que são supostos caminhos energéticos que conectam pontos históricos e místicos ao redor do mundo. Muitas pessoas acreditam que isso intensifica a atividade paranormal no local. Histórias assustadoras, rituais e execuções. O An-Sin Han-In já foi um abrigo para padres, estalagem e até palco de julgamentos de bruxas. Durante a época da caça às bruxas na Inglaterra, mulheres acusadas de feitiçaria eram trazidas para lá e depois executadas. Segundo relatos, algumas dessas almas ainda vagam pela propriedade. Uma das assombrações mais famosas do local é a de uma jovem conhecida como a Bruxa da Sala Azul, que supostamente foi queimada viva no século XV. Visitantes que passam a noite no quarto onde ela teria sido aprisionada relatam sentir uma presença observando-os, além de mudanças bruscas de temperatura e portas que se abrem e fecham sozinhas. Outro relato assustador envolve crianças sacrificadas. Durante reformas, o dono do imóvel encontrou ossadas infantis com pequenas adagas ao lado, o que sugere que ritos de magia negra possam ter acontecido ali. Isso explicaria por que muitas pessoas dizem ouvir sons de choro e passos de crianças pelos corredores durante a madrugada. O dono que viu o próprio demônio. Um dos relatos mais assustadores vem do antigo proprietário da casa, John Fries, que comprou a propriedade em 1968 para restaurá-la. Ele afirma que foi atacado na primeira noite em que dormiu na casa. Ele descreveu que foi puxado da cama por uma força invisível e, ao abrir os olhos, viu uma figura demoníaca de olhos vermelhos no canto do quarto. Desde então, ele dedicou sua vida a estudar os fenômenos sobrenaturais da casa e chegou a construir barricadas para se proteger dos espíritos. Fantasmas, aparições e experiências sobrenaturais. Os visitantes do An-Sin Han-In relatam atividades paranormais quase diariamente. Alguns dos fenômenos mais comuns incluem portas que batem violentamente sem explicação, som de móveis se arrastando no andar de cima, mesmo quando não há ninguém, vultos escuros aparecendo nos corredores, sussurros e gritos vindos dos quartos vazios, luzes piscando e objetos se movendo sozinhos. O local já foi investigado por especialistas paranormais, e muitos afirmam que a energia da casa é uma das mais intensas do mundo. Câmeras de segurança já captaram orbes luminosos flutuando, sombras inexplicáveis e até figuras humanoides. Você teria coragem? O An-Sin Han-In está aberto ao público e recebe visitantes e caçadores de fantasmas do mundo todo. Você pode fazer um tour e, se tiver coragem, passar a noite lá. Mas cuidado,
Muitos turistas que tentaram dormir no local desistiram no meio da noite e foram embora apavorados. Vamos mergulhar na história do Edifício Joelma, um dos locais mais assombrados do Brasil. Uma tragédia devastadora marcou o prédio, e desde então, muitos acreditam que ele carrega uma energia sombria. Aparições, gritos misteriosos e histórias macabras fazem desse lugar um dos mais aterrorizantes do país. Se você tem coragem, vem comigo. O incêndio que mudou a história. O Edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, era um prédio comercial de 25 andares. Em 1º de fevereiro de 1974, um incêndio devastador começou no 12º andar, causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Em poucos minutos, as chamas se espalharam rapidamente devido à falta de segurança contra incêndios e ao uso de materiais altamente inflamáveis na construção. O cenário foi desesperador. Sem saídas de emergência adequadas, muitas pessoas tentaram escapar pelo elevador, mas ficaram presas no fogo. Outras buscaram refúgio no terraço, mas o socorro demorou a chegar. Algumas vítimas, em pânico, pularam do alto do prédio, enquanto outras tentavam descer usando cabos improvisados, mas acabaram caindo. O saldo final da tragédia foi 187 mortos e mais de 300 feridos. O incêndio durou cerca de 4 horas e chocou o país, sendo um dos maiores desastres urbanos do Brasil. O evento mudou as regras de segurança para edifícios comerciais no país, levando a uma regulamentação mais rígida na prevenção de incêndios. As histórias sobrenaturais. Uma maldição? O que torna o Edifício Joelma ainda mais assustador é que sua história sombria começou antes mesmo da tragédia de 1974. Antes do prédio ser construído, o local já era envolto em mistério. Em 1948, um professor chamado Paulo Camargo assassinou a mãe e as 2 irmãs e escondeu os corpos dentro de um poço na propriedade. Esse crime brutal ficou conhecido como o Crime do Poço. Após o crime, relatos de fenômenos sobrenaturais começaram a surgir na região. Pessoas que moravam próximas disseram ouvir gritos e lamentos vindos do local, mesmo depois que o poço foi lacrado. Alguns acreditam que o terreno do Edifício Joelma já era amaldiçoado antes mesmo da construção. Após o incêndio de 1974, os relatos de eventos paranormais se intensificaram. O mistério das 13 almas. Um dos casos mais famosos envolvendo o Edifício Joelma é o das 13 almas. Durante o incêndio, 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador, mas ficaram presas e morreram carbonizadas. Quando os bombeiros encontraram seus corpos, eles estavam intactos e empilhados uns sobre os outros, como se tivessem tentado se proteger. Como os corpos não puderam ser identificados, foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, em uma área conhecida como Túmulo das 13 Almas. Desde então, visitantes relatam que, ao fazer pedidos e orações para essas almas, muitos recebem respostas inexplicáveis e milagres acontecem. Algumas pessoas deixam velas e cartas no túmulo, afirmando que suas preces foram atendidas. Relatos paranormais no edifício. Mesmo depois da tragédia, o Edifício Joelma foi reformado e rebatizado como Edifício Praça da Bandeira. Porém, isso não foi suficiente para apagar os eventos sobrenaturais que acontecem lá. Funcionários e visitantes relatam gritos e lamentos durante a madrugada, sombras estranhas nos corredores e até elevadores que funcionam sozinhos. Os relatos mais assustadores incluem aparições de pessoas pegando fogo, como se revivessem um incêndio, portas e janelas que batem sozinhas, sem vento ou explicação, sons de passos e gemidos nos corredores vazios, sensação de estar sendo observado e quedas bruscas de temperatura, elevadores que param nos andares mais altos, onde muitas vítimas ficaram presas. Vários programas paranormais e investigações sobrenaturais já exploraram o Edifício Joelma. Algumas gravações captaram sons inexplicáveis, vultos e até vozes pedindo socorro. Muitos acreditam que as almas das vítimas ainda estão presas ali, revivendo a tragédia sem descanso. Você teria coragem de visitar o Edifício Joelma? O Edifício Joelma continua em funcionamento, mas sua história macabra permanece viva. Algumas pessoas evitam o prédio, enquanto outras têm curiosidade de conhecer um dos lugares mais assombrados do Brasil. Agora, me conta nos comentários, você passaria uma noite nesse lugar? Qual foi a parte mais assustadora dessa história para você? Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos arrepiantes. Até a próxima! Agora me conta aqui nos comentários, você teria coragem de se hospedar em algum desses lugares? Qual deles te deixou mais arrepiado?
E se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aterrorizante como esse. Até a próxima! Vem, se inscreve no canal, no Todos Rolês, a vibe é sensacional. Tem vídeo novo, não deixe escapar. Se joga com a gente, vamos maratonar.